Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de Saco de Ossos, que é o livro perfeito para quem adora uma história de casa assombrada. Aqui a gente vai acompanhar o Michael Noonan, que é um escritor conceituado até, vive muito bem, vive, né, dos livros que ele publica, e ele é casado, muito bem casado. E quando a nossa história começa, ele sofre uma perda muito grande. A mulher dele acaba morrendo de uma maneira, não diria trágica, mas de uma maneira muito precoce e sem que tivesse qualquer indício de que isso poderia acontecer. Passam uns 4 anos e ele resolve que é a hora dele viajar e ele ir para uma casa num lago que eles tinham e que eles costumavam passar ali alguns meses durante o verão, mas durante esse período de luto ele acabou não indo e agora ele precisa ir por 2 motivos. Primeiro, porque ele quer visitar a casa e porque ele tem sonhado com a casa e ele resolve que ele tem que ir lá para ver o que está acontecendo. E segundo, porque ele está com um bloqueio de escritor muito severo. E os últimos 4 livros publicados por ele eram livros que ele tinha escrito enquanto a mulher dele estava viva. Então agora ele não tem material nenhum para entregar para a editora e eles esperam pelo menos um livro dele por ano. E aí ele resolve então investigar por que ele está sonhando tanto com essa casa, por que ele está sonhando tanto com esse lugar. E ele começa a questionar demais aquilo, então ele pega o carro e ele vai para lá. Chegando lá, ele encontra a casa exatamente do jeito que ela aparecia nos sonhos dele. Inclusive, algumas coisas que tinham sido removidas pelo caseiro, ele consegue recolocar para ter a mesma imagem. É louco, gente. E aí, num dos primeiros dias que ele tá ali passeando, tudo, ele vê uma menininha andando na faixa ali do acostamento da rodovia e bem numa curva, e ele para o carro, pega a menina, tira dali, né? E logo a mãe da menina chega. E aí ele se envolve num problema super sério. Existe uma guerra, uma briga entre a mãe da menina e o avô. O avô quer a custódia dessa menina a todo custo. Ele alega que a menina está sendo maltratada pela mãe, coisa que não faz o menor sentido. E o Mike acaba se envolvendo porque ele salvou a menina de um possível atropelamento. E isso é tudo o que o avô precisava para poder dar gás, dar fôlego nesse processo. Mas, enquanto isso está correndo, a casa começa a mostrar para ele sinais do que ele precisa descobrir, tanto para que ele consiga escrever novamente, como para que ele consiga proteger a Kira, que é a menininha, do avô. E ele começa então a ver os sinais e ele faz perguntas para a entidade que está ali na casa, e a entidade é muito comunicativa até, sabe? Ele pergunta, ela responde, ele entende que ali é um lugar que não é muito bom para ele estar, mas ele também sabe que ele tem que estar ali. E ele vai então investigar a respeito do nome da casa. A casa recebeu um nome em função de uma moradora que era uma negra cantora de jazz. E ela acabou não tendo o sucesso que deveria ter tido, porque ela acabou se envolvendo com uma pessoa que ela não deveria. E a gente está falando ali de 1800, final de 1800, começo de 1900. E ela, então, acaba sumindo, desaparecendo, depois de que seus filhos acabam sendo assassinados, afogados naquele lago. E ele vai, então, investigar para descobrir tanto o porquê do nome da casa e tanto o que aconteceu com essa mulher. Quando ele descobre o que aconteceu com essa mulher, tudo começa a entrar nos eixos, tudo começa a fazer sentido e ele começa a entender o que a entidade que está ali na casa precisa dele, e ele começa a ver o quanto as pessoas daquela cidade estão envolvidas nesse acontecimento trágico, mesmo que isso tenha sido feito pelos seus antepassados e tudo mais, mas é um segredo que ninguém revela. E o fato do Mike ter resolvido ir para lá sem data para ir embora, sozinho e remexendo em algumas coisas, fazendo perguntas que ele não deveria fazer, incomoda muito as pessoas daquela cidade que querem manter esse passado escondido a todo custo. Gente, eu não lembrava dessa história. Foi uma releitura. Esse foi um dos primeiros livros do King que eu li quando eu comecei a ler King. Eu lembro até hoje
que eu estava indo para um congresso no Rio Grande do Sul e eu levei esse livro e é sobre a Doma. Terminei sobre a Doma e comecei esse aqui logo em seguida. E foi amor à primeira vista. Ele tem uma série que está disponível no Globoplay. São, se eu não me engano, 4 ou 6 episódios. E conta muito bem essa história e deixa tudo muito claro. É uma adaptação muito boa. E esse livro tem um dos finais do King que não fazem jus ao King. Porque todo mundo sabe, pelo menos quem tem o costume de ler King, que o King não sabe escrever final. Ele tem um problema muito grande em encerrar as suas histórias de maneira satisfatória. Então ele acaba encerrando assim, como se cansei de escrever, acabou aqui, sei que se vire. É basicamente isso que ele faz. E aqui não. Aqui ele dá um final digno, um final de aquecer coração, um final de deixar a gente feliz. E de dar uma conclusão real para essa história. É muito, muito bom. E agora, talvez seja tudo discutível. Afinal de contas, talvez eu não possa me mover. Talvez aquele velho demônio a caminho do escritor tenha me pego de novo. E eu simplesmente vou ficar aqui, como uma estátua, até que alguém apareça e me arraste para longe. Eu gosto muito, gente, muito, realmente. Gosto muito quando o King traz escritores para dentro da história dele, porque eu consigo meio que relacionar esses personagens com ele. Eu não acredito que ele tenha tido um bloqueio de escritor tão severo quanto o Mike tem aqui. Mas eu acredito que todas as sensações e toda a frustração que ele traz para essa história sejam experiências pessoais, né? O que só deixa o Mike um personagem mais incrível e mais real, mais crível, assim, sabe? Você consegue acreditar que o Mike realmente existe, que ele escreveu aqueles livros e que a qualquer momento você vai encontrar um livro dele na prateleira, certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo e tchau!